Fala pessoal, começando mais um Webcast e sempre falo, é até clichê falar que é especial, né? Mas é especial porque cada pessoa que vem aqui nos prestigiar traz uma história de vida e o convidado de hoje é um cara que tem uma história de vida muito legal, cheia de boas inspirações, provocações. Estava falando aqui um pouquinho antes do início sobre coragem de mudar, coragem de se jogar no mundo. Para você que está acompanhando aqui, tem medo de se jogar no mundo, esse podcast é para você. Eu estou aqui com o meu querido Vitor Cecílio, Vitão, que ele é especialista em produtos, líder de marketing e sócio da Barter. A Barter ela é focada em infraestrutura de pagamentos, tá, para o atacado, uma empresa que recentemente no Estadão ali apareceu como uma empresa de potencial que deve passar de 1 bilhão, correto, Victor? Muito em breve. E isso é um aspirante a unicórnio, né? Então, assim, está no caminho para ser unicórnio, né? Correto? Sim, é porque eles fazem esse valuation, né, das rodadas baseado na receita. Uhum. E aí, comparado com a receita que a gente teve ano passado, quando a gente chegou no valuation assim, de 400 milhões, a gente já mais que dobrou essa receita, né? Então, provavelmente, o próximo valuation... 1 bilhão vai ser só um degrau dos muitos que vem pela frente, mas pra vocês entenderem que é uma empresa muito relevante e vem desse novo mercado que nós falamos tanto, que é um mercado que ele é capaz de empregar pessoas que tinham até então ali uma visão muito quadrada do mercado financeiro. Essas empresas que são ligadas, são players, são os agentes que fazem o mercado acontecer, elas trazem muitas oportunidades. Vitão, parabéns pela tua história de princípio aqui, parabéns também pela história que vocês têm construído na Barter. Eu quero também te dar boas-vindas, porque pra gente aqui é um privilégio saber que você, em São Paulo ainda, qualquer pessoa que vem pra cá fala que pra gente é um baita privilégio, porque aqui 2-3 quilômetros exigem 1 hora de deslocamento, então muito obrigado pela tua presença. Um prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. E aqui, antes de tudo, já quero emendar um pouco do que nós estávamos conversando antes da câmera começar a gravar. Então, vamos lá, Vitão. Você hoje está numa posição, cara, que é uma posição que eu vou tentar aqui com a bola de cristal. Cada dia é uma realidade diferente, né? Você trabalha numa empresa que é uma startup, que é uma empresa que tem um dinamismo, a gente sabe muito bem porque também meu canal se enquadra nisso, um dinamismo muito diferente de uma empresa grande do mercado tradicional, né? Conta um pouco pra gente, Victor, que você tá em São Paulo hoje, né? Mas eu fui perguntar, mas você nasceu aqui, você bugou minha mente. Conta um pouco da história do Victor antes nessa página que a gente vai trazer no podcast de hoje. Você não nasceu junto com a Barter em 2021, né? A Barter tem agora 4 anos de existência, você tem aí uma história bonita dentro dela, mas você tem uma história anterior, pessoal e profissional muito interessante. Conta pra gente. Sim, você ficou curioso aí com o fato de eu me mudar muito, né? É um pouco confuso assim, mas te dando um pouco mais de contexto. Eu nasci no Rio de Janeiro, e quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu me mudei com a minha mãe para Brasília, porque ela começou a sentir muito mal com a violência que existia lá, né? Então, assim, ela tinha um carro... Rio Capital? No Rio Capital mesmo. Então, assim, aconteceu uma coisa que ela tinha um carro, aí o carro foi roubado. Aí ela começou a ter que ir para o trabalho, assim, de transporte público, né? E aí ela foi assaltada no transporte público. E quando isso aconteceu, assim, na semana seguinte, falou assim, não, tenho que ir embora. E aí passou no concurso público em Brasília, foi para Brasília. E aí eu fiquei em Brasília, assim, até uns 21 anos, e depois eu voltei para o Rio. Depois disso eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, né? Me formei lá em psicologia. Você foi estudar em Natal, então? Eu não fui estudar, assim, aí começa... Tá. Porque, assim, aí você começa a pensar, nossa, essa pessoa realmente, às vezes tem um parafuso solto, não, né? Eu adoro isso daí. Porque, cara, eu de coração, se tem uma coisa na minha vida que eu me arrependo, não é que me arrependo, mas, eu faria diferente se fosse hoje, era ter me jogado mais em questão regional. Então, assim, eu não tô te julgando em nada, eu tô feliz, tô contente e admirado pela tua história, tua ousadia. Aí você foi pra Natal, não foi pra estudar, então? Não fui pra estudar, eu fui pra passar férias, na verdade. Tá. E aí eu ia ficar uma semana lá, já tava com a passagem de volta comprada, aí eu olhei assim e falei assim, poxa, esse é um lugar bom pra morar, acho que eu vou ficar aqui. E aí eu não usei a passagem de volta e fiquei lá e Deu no show e... dei no show. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou atrás de uma faculdade para eu fazer. E aí eu vi lá, dentro das possibilidades que eu tinha, a faculdade de psicologia era muito renomada na federal de lá. E aí eu fiz a prova, passei e comecei a estudar psicologia. Cara, que legal.
E aí sim você cravou. Ó, então, em pouco tempo você já montou o quebra-cabeça ali, que eu tava com aquela dúvida. Eu falei, pô, Rio de Janeiro, Natal, então agora eu entendi. E a sua mãe continua morando em Brasília. Sim, ela continua Tá. morando em E Brasília. assim, cara, você colocou um ponto bastante delicado do Rio de Janeiro. E infelizmente, cara, muita gente que eu conheço também fez o que a sua mamãe fez e levou também você junto. Porque, cara, de fato tá muito complexo, né? Eu falo, a gente debate política, mas não interessa, cara. O debate ali é um debate que não é nesse nível, é um debate mesmo de humanitário, né? Então, assim, você vê, a tua mãe mudou, de repente ela ama o estado, ama a cidade, mas ela teve que mudar porque não se sentia mais confortável dentro de casa, né? E Sim. eu tenho colegas que, até uma grande conhecida também, que morava em Niterói, que Niterói, percepção minha, Uhum. é mais seguro que Rio Capital, correto? Sim. Né? Mas ainda assim, ela optou em vir morar aqui no interior de São Paulo, e ela falou que a família dela do Rio toda praticamente mudou, por questão de violência. Então é muito triste, né? Mas esse evento da vida te jogou para uma sequência de mudanças que foram positivas, né? Então, morou lá, gostou de morar em Natal? Cara, gostei. Assim, a cidade é perfeita se você for desconsiderar o lado profissional, né? Ela é sempre quente, as praias são muito lindas, né? Então, sim, gostei bastante. Profissionalmente, você teve que voltar para o eixo aqui, São Paulo, Sudeste, para conseguir realizar teu objetivo, correto? Isso. Tá. E aí, e assim, até um ponto importante, tá? A depender do que você quer para tua carreira, Natal e outras praças vão ter oportunidades. Aqui a gente tem um papo muito franco, que obviamente você tem oportunidades, mas você vai ter mais oportunidades por exemplo, em São Paulo do que no Rio Grande do Norte. Mas até eu conversei curiosamente, no final de semana agora com uma aluna nossa que mora em Natal. Uhum. E ela. Como que a depender do que você quer da vida, as coisas são totalmente diferentes. Ela é de Natal, perdão, ela é de Natal. E ela está morando hoje em São Paulo, trabalhando pelo banco. E ela conseguiu agora uma oportunidade na área que ela queria, muito sonhada, a área por sinal, em Natal. Então ela vai ter que ir para Nossa. Natal trabalhar. Então a gente fala, pô, São Paulo tem mais, sim, mas lá uma operação que o banco que ela trabalha tá expandindo. E em Natal, e como ela tem essa intenção de voltar para lá, pô, ela levantou a mão. Então, Sim. por isso que eu ia falar, a graça da vida é que não é igual para todo mundo, né, Vitão? Assim, não é determinístico, né? Eu tenho esse perfil de gostar de coisas mais ágeis, de mudança, de fazer muito rápido, trabalhar muito. E acabou que São Paulo encaixou muito bem com a minha personalidade, com o meu propósito de vida, né? Legal. Mas tem boas oportunidades lá também, a maioria dos meus amigos estão lá. E a vinda para São Paulo, com toda certeza, pelo que você se propôs a fazer, acelerou bastante tua carreira, né? Sim, com certeza. E aí, vamos lá. Então você teve ali uma história acadêmica, e aí em que momento que aparece a parte da tua vida? Como foi esse encontro? Porque assim, uma empresa que ela é um neoplayer dessa indústria, a gente fala de 4 anos, numa startup 4 anos parecem 10, né? Assim, é muitas mudanças que todos os dias a gente vai sendo exposto a elas, mas é um prazo pequeno, né? São 4 anos de vida, mas com números muito relevantes. Então, que momento que ela apareceu na tua vida e como que foi que você começou inicialmente lá trabalhando como gerente de produtos, correto? É isso mesmo? Tá? Isso. Então, conta um pouquinho como que ela apareceu e conta também o que vocês fazem hoje. Eu falei infraestrutura de pagamentos, mas é um assunto muito amplo, né? Especificamente, qual que é o core hoje? Como que, de alguma maneira, é atendido o mercado por conta do que vocês entregam? Resume pra gente. Sim. Vou contar a primeira parte, que é como eu cheguei na BART, depois vou precisar da sua ajuda para me lembrar da segunda parte, claro, que é a BART, né? Eu ainda morava em Natal, ali no Rio Grande do Norte, né? E fazendo psicologia, e meu principal interesse dentro da psicologia eram os pacientes psicóticos. Então, eu atendia ali por esquizofrênicos, paranoicos, porque para mim era o que mais me desafiava. Que não era assim... Assim, era difícil de entender, né? Até hoje, assim, é um mistério quando você vai conversar com esse tipo de paciente. Mas quando foi chegando ali a pandemia, eu comecei a ficar muito desmotivado porque eu queria um desafio maior ainda.
E isso em 2020 veio a pandemia, né? E nessa época você estava ainda, deixa eu ver, você estava ainda estudando, você estava em curso da faculdade, né? Sim. Tá. E aí você começou a ver que ali tinha, a pandemia, ela esfriou um pouco o ânimo de atuar nessa área, como foi? Eu acho que de certa forma sim, porque eu entendi que para o que eu estava querendo fazer ali dentro da área, né, não dava para seguir um modelo tradicional. E por mais que as pessoas de psicologia, elas tenham assim a cabeça mais aberta, né, sejam mais assim com esse perfil revolucionário, quando você fala de mudar o que está sendo feito na área, o padrão da área, elas acabam sendo muito resistentes. E isso foi me desmotivando, porque eu queria imprimir ali a minha personalidade, tipo, o que eu tinha estudado, queria fazer as coisas de uma forma criativa e diferente, e eu via que não tinha muita oportunidade para isso. Ah, que legal isso. Você se imaginou que uma forma nova de lidar com as situações antigas. Situações velhas com novos... A minha irmã fez psicologia. Ela clinicou por um período... e ela escolheu crianças, né? E ela eu vi ela um pouquinho na sua fala, ela fala assim, porque eu acho que passou o tempo e a gente precisa se moldar ao novo tempo, né? Sim. Acho que um pouco disso que você viu também. Passou o tempo, então aquele paciente, o psicótico, ele tem uma motivação, ele tem uma origem do problema diferente de quem estava na década de 90, década de 2000, e você tem que ter um acompanhamento sofisticado à época, né? E parece que, de fato, né, muita gente ainda aposta na velha receita para tratar novos problemas. Sim. Meio que isso. E aí você viu que era difícil mudar o ambiente. Aí eu falo, vamos mudar do ambiente, então. Justamente, assim, eu vi que as pessoas elas tinham uma cabeça, assim, um pouco mais rígida e que eu não estava conseguindo apoio suficiente, assim, para mudar o que eu queria. E estava meio que dando murro em ponta de faca. Então eu pensei, bom, esse setor de tecnologia, eu vejo acontecendo mudanças muito disruptivas, eu vejo que a galera é muito inteligente, eu vou fazer um teste e começar a aplicar para umas vagas nesse setor. E calhou que era pandemia e eles começaram a contratar muita gente assim de outros estados também, porque todo mundo estava trabalhando remoto, né? Ah, legal. E aí eu comecei a enviar vários currículos, assim, e tudo. E dentre as empresas de São Paulo, para as quais eu enviei currículo, estava ali a Bart, que tinha acabado de começar, né? Estava ali nos seus primeiros funcionários ainda e tudo. Eu olhei e falei assim, interessante, vou me candidatar a uma vaga. E aí eu me candidatei a essa vaga, fui entrevistado pelo próprio fundador da empresa, né, pelo presidente, tudo. Ele gostou muito de mim, principalmente nessa minha história, que eu compartilhei assim com ele a minha dor, né? E aí, se você fosse pensar, dependendo da entrevista de emprego, eu até fosse reprovado na hora, porque a pessoa olhar, tipo, poxa, esse menino tá querendo causar problema, né? Já tá causando problema ali na psicologia, vai querer aqui mudar tudo na minha empresa, mas para ele isso foi um ponto positivo, porque ele viu que eu tava querendo pensar as coisas de uma maneira diferente, olhar com senso crítico, e ele fez essa aposta em mim ali naquela época, né? Em que eu não tinha um currículo nada convencional para a área, e aí eu comecei a atuar justamente nessa área de marketing. Que, assim, quando ele me chamou, eu tinha essa insegurança de, poxa, mas eu não sei muita coisa de marketing, né? Tipo, mas eu fui vendo que com o conhecimento que eu adquiri ali na psicologia, eu acabei aplicando muitas coisas da psicologia para essa coisa do marketing, né? De falar sobre a empresa, de entender a motivação humana, o que as pessoas gostam, como que o cérebro funciona para conseguir passar uma mensagem de uma forma que seja marcante, né? E que as pessoas tenham vontade de compartilhar. Eu vou te parabenizar, inclusive por essa tua atitude, pela condução, porque até a gente fala bastante, Victor, que hoje, independente se você quer fazer carreira no mercado financeiro ou se você quer fazer carreira em outra indústria, é muito importante você ter o senso crítico, primeiro, se conhecer o suficiente e ter o senso crítico de quem está te entrevistando para ver se faz sentido ou não faz sentido você entrar numa empresa, porque você procurar um emprego sem colocar na balança se aquela empresa vai te dar pista para correr que você quer, se aquela empresa ela tem a forma de olhar o mundo como você tem,
se você não coloca isso, se você coloca só salário, por exemplo, na balança, a chance de você se frustrar é muito grande. Sim. Então, você trouxe aqui um show de autoconhecimento. A partir do momento que você olhou, você falou, pô, se eu não consigo mudar aqui a forma de clinicar, a forma de, não sei qual que é o termo mais correto, dentro dessa área, eu não me encaixo nela. Me encaixo em outras atividades que compactuam com essa minha visão mais de ruptura, e aí você encontrou no marketing, numa empresa que não tinha nada a ver com a origem do teu curso superior, uma oportunidade, e, pô, tá mais que validado que deu certo. E também, louvável do lado do contratante, porque a gente vê em movimento as pessoas também mudando completamente a forma de contratar, de recrutar, porque se a gente para bater uma foto, né, década de 90, começo dos anos 2000, você tinha uma graduação tradicional que iria para tipo perfil de vaga muito, era meio que uma coisa natural, uma escadinha, e hoje você vê, por exemplo, na nossa indústria financeira, pessoas que são formadas em fisioterapia que trabalham como especialista em investimentos. Aí você vê, pô, gente que formou em moda, que hoje é private banker. Aí você fala, pô, cara, mas o que tem a ver? Novamente, né? Quando a gente começa um curso superior, a gente tem uma percepção de mundo, né, Vitor? Depois, quando você vai evoluindo, passa um semestre, passa um ano, você começa a entender, e você usou o teu ensino superior de forma muito inteligente numa aplicação não tão óbvia, né? Então, você usou as ferramentas de forma muito inteligente. Parabéns, cara. Parabéns pela tua... Pouca gente faz isso. Sim. Pouca gente. E eu estava conversando com o meu head de recrutamento hoje, né? Que eu recebi uma indicação, passei um currículo lá para ele, ele falou assim, eu nem olho mais currículo, eu só converso com a pessoa e vejo, assim, se ela é inteligente, se ela tem senso crítico, como ela pensa. Então, assim, essa coisa da formação é algo que na empresa a gente nem olha mais porque vê que não está muito correlacionado com o sucesso que ela vai ter na atividade que vai desempenhar lá dentro. Tem um amigo, querido Gustavo Landmuth, que ele é Head Senior do Santander, ele fala que ele não olha currículo, porque ele prefere que ele olha, na verdade, assim, o básico, né? Mas ele falou que na entrevista que ele faz, ele não faz perguntas, ele fala, conta a tua história. Cara, eu quero ver a história. Tem perguntas que você pode ensaiar no espelho ali e com a resposta pronta, enfim, responder bem, só que eu acredito que cada vez mais um processo de contratação, ela tem claro, a empresa quer contratar alguém e acertar na contratação, mas também tem o papel de, no outro lado, fazer que a pessoa que é contratada não se frustre. Então tem algumas recusas no mercado que eu falo que elas são positivas. Sim. Porque tem pessoas que elas, de repente, choram ali uma reprovação para um processo que não tem nada a ver com elas. Então, é importante ter essa visão do novo mundo. Tem pessoas que hoje, vamos lá, a graduação tradicional brasileira, não interessa qual curso que a gente debata aqui. O que você tem na vida real que você resolve de problemas que são aprendidos no banco de faculdade? Não são muitos, né? Então, assim, claro que em algumas áreas, a medicina é uma análise diferente, um exemplo, mas vamos lá falar aqui do nosso setor, mercado financeiro, um curso de administração tradicional. Quanto que ele de fato agrega para você resolver um problema no corporate banking? Né? A gente trouxe, inclusive, a educação na prática pensando nisso, porque é pouco o nível de aderência. Será que a pessoa que fez ADM, ela vai ter muito mais coisa a entregar do que um outro colega que não fez ADM, que fez um curso na área da saúde, por exemplo? Pode ser que a pessoa ela tenha uma rotina, um dia a dia interessada, de buscar aprendizado, de buscar vivências, que torne ela muito mais conectada com a dor de uma instituição financeira do que alguém que fez um curso tradicional. Concorda comigo? E eu acho que esse discurso ele pode ser interpretado da maneira errada, que eu acho que não é essa ideia que a gente está querendo passar, que é de que não adianta você estudar, não adianta você buscar conhecimento, porque isso não importa, né? A questão é a formação tradicional, o conhecimento que você busca, não é isso que vai mudar o jogo, mas como que você usa esse conhecimento. Isso, perfeito. Que fique bem claro, não vai falar, falaram que não vale a pena estudar, não, pelo contrário. Vale a pena, assim, estudar é fundamental, mas como que se aplica o que se aprendeu e aonde se aplica, né? E também entender que
um diploma do curso de ensino superior, ele é um start. A partir disso, você vai ter que buscar inúmeras ferramentas no dia a dia para poder se tornar alguém capaz de resolver problemas, né? Porque um curso superior ele te garante ali um título, que, claro, é valioso, mas você tem um compromisso contínuo com o teu crescimento, né? Você fala tecnologia, se você fechar os olhos 30 dias, né, Vitão? Você ficou totalmente para trás. Em 30 dias acontece muita coisa, né? Então, por isso que a gente fala que o tempo de você começar um curso superior e terminar 4 anos, o mundo já mudou. Por isso que é importante você ter um apoio complementar, porque você tem no ensino superior uma parte da sua estrutura. Correto, né? Então, parabéns pela tua visão, tá? E aí, bom, a Bart entrega, então, uma solução de pagamentos, certo? Para o mercado. Conta um pouco pra gente exatamente como que é o trabalho, qual que é o core, qual que é, assim, a dor que a Bart hoje resolve do mercado e quais são as ideias para chegar nesse valuation de 1 bi, que é um valuation muito cascudo, lembrando que a gente está passando por um momento agora de mercado que Selic é 15%, assim, juros muito altos, então a gente vê uma janela de 4 anos sem IPO, então hoje uma startup crescer dessa maneira no cenário com Selic 15% é para os heróis. Então conta um pouco para a gente o que é feito hoje e os planos que a Bart tem pela frente. A Bart ela surge com o objetivo de ajudar a empresa ali na gestão do fluxo de caixa delas. E quando a gente começou a fazer essas atividades, a gente foi percebendo que algumas estruturas do mercado, né, infraestrutura de pagamentos, por exemplo, que foi a primeira na qual a gente entrou, ela era muito falha, porque existia, sim, uma preconcepção de que o mercado de pagamentos, por exemplo, que é você processar as transações de cartão de crédito, de boleto, de Pix, ele já tinham muitas empresas enormes, incumbentes, assim, e que era um oceano vermelho. Se você entrasse, você não ia conseguir crescer. E a gente, usando o serviço dessas empresas, foi vendo que eles atendiam muito mal os clientes deles. E foi construindo ali, a partir disso, nossa própria infraestrutura e foi oferecendo para alguns clientes, e esses clientes foram migrando para a Bart, primeiro assim fazendo um teste, né, porque era uma empresa que estava começando, startup e tudo mais, eles talvez não confiassem tanto, mas eles foram vendo que o produto era muito bom, que o atendimento era muito rápido, assim, de excelência, e com isso a gente foi vendo que existia ali o que a gente chama, né, de Product Market Fit. O pessoal queria muito, né, as empresas queriam muito uma solução que atendessem ali as demandas específicas delas, e o que acontecia até então é que eles tinham que se virar para integrar ali na adquirente, né, que atendia a eles. Então a Bart foi crescendo muito, assim, primeiro sendo uma solução nativa digital, sendo uma empresa nova e não uma empresa que tinha que lidar com um sistema de tecnologia legado, assim, muito antigo. Então a gente acaba sendo muito mais flexível e hoje em dia a gente é muito elogiado, assim, por exemplo, na nossa documentação. Então teve empresa que conseguiu já integrar na gente em um final de semana, assim. Então isso, assim, é um número muito, assim, é uma rapidez de integração muito grande quando você compara com o que existe de padrão no mercado. O nosso SLA, assim, o tempo de atendimento médio, é de 56 minutos para você resolver um problema. Quando você compara, assim, com a média do mercado, tipo, de dias ou semanas, né? Então, esse acabou sendo o nosso diferencial, o fato da gente conseguir ter essa flexibilidade na nossa infraestrutura para atender demandas específicas, com features específicas às empresas médias e grandes. E o core, né, que a gente tem no nosso serviço é esse que eu mencionei ali no início, que é o processamento de transações em cartão de crédito, e aí a gente tem essa feature que é o parcelamento estendido, em que a gente consegue parcelar em até 24 vezes, e agora a gente está entrando muito forte nessa frente de corporate banking. E aí a nossa premissa, né, é de que a gente teve uma evolução muito grande no Brasil, com a entrada das fintechs, né, ali dos neobancos, que eles foram disruptivos no mercado B2C, para o consumidor final, né, o CPF. E a gente não teve uma evolução tão gritante ainda, né, tão disruptiva no setor de corporate banking. E a Bart, ela
está entrando justamente para trazer essa inovação para o setor de corporate banking, que é um setor enorme, né? Quando você olha assim a receita dos grandes bancos, 50% é desse setor de corporate, né? E acaba que ele não recebe tanta atenção, talvez porque não entrou ali um concorrente de peso como foi o Nubank, para esse setor, né? E a Bart vem para ocupar esse espaço. Que bacana. Então, o que eu achei bem interessante e ousado, porque enquanto a maioria das fintechs e empresas do setor de pagamentos, elas miram bastante no PME, vocês olharam o middle e estão olhando para um nicho que é um nicho altamente competitivo, que é o corporate banking. Né? Então, quem que é o cliente foco da Bart hoje? Qual que é a pessoa? Como que você resume? Quem que é o cliente que você hoje olha e fala, pô, esse aqui é o cliente que... O padrão de cliente, perfil, que nós temos na maioria da carteira. Qual seria? A Bart, hoje em dia, ela tem um ICP, né? O nosso cliente ideal, ele fatura mais de 5 milhões por mês. Então, de fato, ali é uma empresa que é mais estruturada e a gente coloca esse piso, né, de faturamento, porque geralmente a gente se sai melhor com empresas que precisam de features específicas. Então, de um split que ela vai precisar, ou então o relatório dela precisa sair de uma maneira muito específica, ou ela precisa de algo ali para conciliação bater. Então, a gente consegue desenvolver isso em especial para essa empresa. E acaba que para a gente a conta não fecha se for uma empresa muito pequena, né? Porque a gente até consegue atender, mas não Fica inviável financeiramente para a empresa também. E justamente, assim, não é ali que está o nosso diferencial. A gente vai conseguir oferecer um produto bom para ela e tudo, mas a gente brilha realmente nessa parte de ter um atendimento ali mais próximo, de ter essas features feitas sob medida para a empresa. E então, assim, diria que é isso. Assim, empresas que faturam mais de 5 milhões, que precisam processar suas compras ali com cartão de crédito, né? Porque a gente tem esse parcelamento estendido, que é um grande diferencial que a gente tem também na nossa prateleira, e que precisam de features específicas e que, de repente, não estão sendo tão bem atendidas pelo mercado tradicional. Aí está falando de agronegócio, está falando de varejo, está falando de educação. É um setor muito grande, né? Porque você está falando assim, até para quem está aqui nos acompanhando, fazendo a conta bem simples, então 5 milhões de faturamento mês, que é o piso hoje que a Bart estabelece, correto, Vitor? Isso. Está falando aqui de faturamento de 60 milhões ano, beleza? E aí é onde se enquadra praticamente o middle de todos os bancos. Middle, e para alguns já atendem como corporate. Então é um jogo, pessoal, muito interessante, tá? É um jogo assim que é um mercado que ele é extremamente capaz de absorver novos players, né? A gente vê que você bem colocou, né, para o varejo. Eu acho interessante, Vitão, desde 2017 eu invisto bastante em eventos. Quando eu saí de banco em 2018, mas em 2017 já ia um pouquinho menos, em 2018 comecei mais, e eu vou muito em evento de pagamentos, aqui no Brasil, um ou outro no exterior, e é bem isso que você colocou, assim, muita gente olhando para o varejo. E tá certo, tem muito espaço e é importante, mas fazer... mover o ambiente de middle e corporate, poucas empresas entram, né? E é legal essa visão de mercado ousada, né? E bastante inteligente de vocês. E como que você vê, ou se existe também, não sei, sinergia para atuar em conjunto aos bancos para atender um cliente? Como que vocês hoje se posicionam? Porque assim, você trouxe o Nubank ele é um competidor voraz, né? E ganhou muito espaço no varejo. Hoje, há 3 anos menos, a gente estava vendo ali as pessoas falando, pô, e o lucro do Nubank? Agora a gente vê o Nubank lucrando mais que bancos tradicionalíssimos. Eu vejo aqui, me corrige, que dentro da atuação da Bart hoje é um espaço para conectar com os grandes players também do atacado, para poder atender o cliente unindo forças. Estou errado? Não, com certeza.
A gente assume, né, essa postura mais disruptiva, então acaba tendo que desafiar ali os incumbentes, né, se posicionar de uma maneira diferente, mas a gente é uma infraestrutura que trabalha ali em conjunto com esses grandes bancos, né? Então, quando você olha para a nossa solução core, que é essa de adquirência mesmo, a gente trabalha com todas as principais adquirentes do mercado, né? Safra Pay, GetNet, Rede, Sim. Cielo, todas. Sim, e a gente trabalha com todas elas e a gente funciona ali mais como uma solução que está entre o cliente final e essa adquirente, porque a gente acaba, pelo nosso tamanho, né, pela nossa escala, a gente tem facilidade ali de negociar taxas com eles, a gente tem facilidade de ter um atendimento ali mais... de uma prontidão do atendimento deles mais voltados para a gente, e acaba que, como a gente se especializa nessa parte pequena, a gente acaba sendo muito mais eficiente para resolver as questões daquele cliente específico do que, de repente, essa adquirente maior, que não consegue dar atenção para esse cliente, né, porque eles estão lidando ali com outra escala, por ser muito grande tem que se burocratizar, então o SLA é muito mais longo. Então a gente tem esse lastro das grandes adquirentes, né, opera em conjunto com eles, mas consegue oferecer uma melhoria, né, desse serviço. E é bacana, trazendo um pouco dessa visão de macro mercado, porque o que o Vitor, hoje, a Bart faz, vai exatamente na linha que nós falamos sobre a diferença varejo e atacado. Varejo, eu tenho um produto de prateleira, pouca flexibilidade, não é leve. Eu tenho ali um processo que, cara, crédito tem ou não tem, é isso, pouca margem de negociação. No atacado, a gente tem muita flexibilização para atender clientes específicos, setores distintos. Então, aqui, essa atuação é uma atuação extremamente moldada ao conceito do atacado, que é você ter um produto de prateleira, mas que é altamente customizável ao cliente, porque só assim que você é competitivo hoje em dia. E bacana que, lá voltando atrás, o Victor falou assim que existe uma vantagem competitiva da parte de ela ser uma empresa leve, porque não tem um sistema legado, ou seja, é muito mais flexível. E hoje, pessoal, a gente vai ver, já tem visto, vai ver cada vez mais frequentemente, a gente vai ver os players que fazem o mercado acontecer serem players de 4, 5 anos de existência, porque esse mercado é um mercado que ele é extremamente dinâmico. O Nubank, ele deu uma prova muito forte disso, colocando com menos de 12 anos de vida, ele colocando grandes bancos para comer poeira. Então, hoje você se consolidar nesse mercado exige uma vontade de se atualizar muito grande. E aí, quando ele fala da leveza, a Bart nasceu sem vícios, né? Sem uma empresa nova, ela vem sem vícios, ela vem sendo moldada para resolver a dor do cliente. E muitas vezes uma empresa que ela tem mercado, tem share, tudo mais, ela já vem naquela velha história, né, Victor? Pô, sempre fiz assim. Sempre deu certo assim. Só que nem sempre o que deu certo, geralmente o que deu certo no passado não garante que vai dar certo no futuro. Então, vocês estão fazendo uma provocação estrutural no segmento. Isso é muito assim da nossa forma de atuar, né? Porque quando a gente tem que lidar com essas empresas tradicionais, porque a gente acaba sendo cliente deles também, né? A gente vê que tem ali um padrão. E se você questiona esse padrão, fala assim, cara, esse padrão ele é subótimo pra gente, né? Por que vocês estão seguindo dessa maneira? E eles não conseguem responder, né? Fala assim, pô, é porque a regra é essa, a forma de atender é assim, e a gente está sempre buscando questionar. Sempre foi assim, né? Ou seja, sempre foi assim, porque a gente vai querer mudar agora. Sim, e aí a gente não está procurando assim o padrão do mercado para mimetizar, né? A gente está sempre questionando ali, por isso que é tão importante aquilo que a gente estava falando do senso crítico. Fala assim, poxa, mas por que não pode ser diferente? O cliente chega para a gente e pede uma coisa absurda. E aí, de repente, se a gente fala assim, não, isso não pode ser feito porque o mercado padrão é assim. A gente pensa, pô, mas será que não dá para fazer mesmo? E a gente encontra um jeito ali de fazer aquilo de forma criativa. Muito bacana. E aqui eu tô vendo, assim,
toda a comunicação, depois eu deixo aqui até uma recomendação, eu já seguia já há bastante tempo também no Instagram, mas eu vou depois seguir também o Victão, mas aqui ó, tá, é Bart.pagamentos, lá no Instagram, eu já seguia, conheci, cara, um evento da Startse, eu conheci e eu acho esse mercado de pagamentos ele é fantástico. Quem hoje é do atacado, não interessa se você é um officer, se você é do crédito, você tem que conhecer o mercado de pagamentos. Mercado de pagamentos não é todo dia que uma empresa toma crédito, não é todo dia que a empresa faz seguro, é todo dia que a empresa paga e recebe, né, Victor? Isso. Então, o coração do relacionamento entre o mercado e uma empresa é pagamentos. Então é o cash, não tem como fugir. Hoje, quantas pessoas trabalham na Bart? Hoje a gente tem 70 membros. 70. Então, olha o nível de eficiência que esses caras têm. Porque, assim, tá falando de uma empresa que ela tá mudando o mercado, tendo 70 pessoas. Muitos bancões não tem 70 pessoas, é um décimo de uma regional, às vezes de um banco. E você vê uma empresa pequena, em quantidade de pessoas, fazendo um baita de um trabalho estrutural no setor. E aí entra muito a questão de usar o melhor das pessoas e usar a tecnologia também para, enfim, ganhar escala. Como que vocês têm lidado? Eu quero pode responder isoladamente ou junto. Primeiro, com a agenda do Banco Central, como que essa evolução das modalidades de PIX tem afetado, trazido oportunidades para vocês, na sua percepção, e como que o evento IA é tratado por vocês? O que vocês têm, assim, como uma empresa nativa do digital, visto e o que vocês imaginam ser algo concreto para o futuro de pagamentos em relação à IA, e o que é mais, enfim... mais ideias do que fatos em relação ao assunto. Nesse ponto, acho que você consegue até trazer mais contexto do que eu, né? Mas o Banco Central, ele é um regulador muito à frente, assim, quando você vê ali os pares internacionais. Então, o próprio projeto do Pix, ele está sendo referência assim, para o mundo inteiro e tudo, e já tem, assim, uns 10 anos que ele começou a mudar bastante, assim, as regulações, né, o que era necessário para ter essas empresas, assim, do campo das finanças, e isso permitiu com que houvesse muita inovação no setor, né? E a Bart, ela vem ali se colocando junto dessa esteira de inovação. Agora, o outro ponto foi de IA. Pronto, a IA está sendo essencial para a gente conseguir manter um time enxuto, né, e produtivo, e a gente tem usado de várias formas. Dá um exemplo aqui que acho que isso conecta mais com o que as pessoas veem assim no dia a dia. Ano passado, contar essa história que eu acho legal, a gente fez uma espécie de gincana na empresa, em que todos os membros, inclusive os membros do time de tecnologia, eles podiam ajudar na recuperação de pagamentos. Então, o que acontece? Você tem uma empresa, o seu cliente ele tenta fazer um pagamento ali, às vezes ele está sem limite, né? Ou então... ele digitou o CVV errado. Vocês trazem todo mundo para debater isso? Todas as áreas? Então, não é que a gente traz para debater, mas aparece o código de erro para a gente, e a gente sabe que o cliente ele está sem o limite, né? Ou então que ele digitou o CVV errado. Tá. E aí a gente tem essa competição no momento assim da Black Friday, que é onde tem o maior fluxo, né, de pagamentos e tudo, e qualquer pessoa pode participar dessa competição, ir lá e atender esse cliente e falar assim, olha, eu sou o Vitor da Bart, eu vi que você tentou fazer um pagamento para a empresa tal e você digitou o CVV errado, então você pode acessar o site da empresa e tentar refazer esse pagamento, e aí a gente recupera essa venda que seria perdida, porque muitas das vezes o que acontece é que a pessoa foi tentar comprar um liquidificador, colocou lá, às vezes ela nem viu que foi negada, né, ou então aparece ali que foi negada, mas ela desiste, fala assim, outra hora eu vejo isso. E quando ela recebe a ligação ali na hora, ela já sabe o que tem que corrigir e corrige ali na hora mesmo. Agora, recentemente, na Start, teve ali um painel que se debateu muito isso, e até vocês também fazem, por exemplo, ali, usando aqui a Black Friday. Então, eu, Ronaldo, vou lá comprar uma melissa para minha filha, certo? Aí eu fui lá, comprei, mas, eu me perdi no mês ali, eu tenho um limite de R$150. E a melissa é 250. Eu achei que eu tivesse esse limite. E aí, no painel que nós
tivemos no evento da Payment Innovation, lá da Startse, que era exatamente sobre isso, o papel desses players, que são os players intermediários, que eles vão ajudar a recuperar um carrinho e de repente fala, putz, cara, faltou R$100, só que, pô, a frustração do Ronaldo não comprar a Melissa pra filha na Black Friday vai ser muito maior que R$100. Então, e tem o histórico, então tem ali um limite extra para fazer aquela compra. Vocês também entram nessa linha? Sim. Também fazem isso? Entra nisso, que às vezes o cara ele não tem limite no cartão, mas fala assim, ó, tem como você pagar com 2 cartões, tem essa possibilidade. Cara, que legal. E aí você já recupera a venda. Legal. E aí, ano passado, a gente fez isso... Que fantástico isso. Fazendo uma espécie de gincana, né, com a empresa inteira e tudo, e foi super hackathon. divertido. Como se fosse um hackathon. E aí, esse ano, a gente já tem uma solução que é um assistente de voz por IA. Então, em vez de ser a pessoa que liga, é uma IA, liga ali para o cliente e orienta ele sobre qual o erro que deu e o que ele precisa fazer para a compra ser aprovada. Caraca, então, de um ano para o outro, vocês colocaram uma solução que é uma solução que dá muita escala, né? Dá muita escala. E é engraçado, porque quando a gente vai ver ali, né, as ligações, vai analisar, muita gente não percebe que é uma IA. Então você vê a pessoa falando assim, muito obrigado, viu? Bom trabalho pra você. Pô, que legal. Tenha um bom dia, falando... Cara, que legal isso daí, pô, e assim, vocês são heavy users de IA, correto? Né, o tempo todo. E você imagina que isso, por exemplo, em relação... primeiro, do Banco Central, a gente falou, e o Brasil era uma referência, né? Então o Brasil, ele se tem uma coisa no Brasil que nos orgulha, que faz o Brasil ser bem visto no mundo todo, é a nossa indústria financeira, e a agenda do Banco Central, o nível de tecnologia do setor, ele é realmente formidável. Até de segurança mesmo no Brasil, ele é uma referência, né? A gente tem, claro, que muito a melhorar, mas é uma referência. E isso está pautado pelo Banco Central ser um forte provocador do mercado em relação à tecnologia. E a tecnologia, pessoal, ela não é simplesmente para você criar coisas mirabolantes, é para você fazer que o básico seja bem feito, né? Então a tecnologia, se você não entender que a tecnologia é para fazer que as coisas funcionem, você vai ficar para trás, porque aqui o que está sendo feito é recuperar um carrinho. Então a pessoa que entrou, acenou, tem vontade, colocou o número do cartão, colocou ali os 3 numerozinhos do cartão e o cara se frustrou porque não passou a compra. Então o que está sendo feito aqui é um trabalho que ele é brutal, assim. Eu tava vendo... Você teve desse evento da Startse, que teve o último de pagamentos? Não. Que foi um dos eventos que eu mais aprendi, cara, assim. Eu mais aprendi em relação ao processo, porque, eu não sou especialista, como você é, mas eu sou curioso, a gente acompanha por conta do que nós temos de educação aqui pro Corporate Banking. Mas me fugiu agora o número, deve ter alguma publicação que eu citei isso, do volume que o mercado espera que seja recuperado dessas transações não concluídas, é um negócio bilionário, porque a sopa toma quente, né? Então na Black Friday a pessoa quer comprar naquela noite, depois, não passou o cartão, deixa, não era para ser meu, e aí fica para lá. Então vocês fazem um trabalho que é um trabalho que, tem poder de injetar bilhões na economia. Sim. É um trabalho muito, muito importante. Quando você... a grande dor, hoje em dia, do mercado de pagamentos é a taxa de aprovação, né? Então, não é incomum que você tenha a taxa de aprovação de 70%, 80%, e é, assim, uma receita que a empresa ela já gastou ali com o CAC para trazer o cliente, já gastou ali para convencer, para educar o mercado e tudo, e quando o cliente chega na etapa final, que é que ele tem que pagar, ele não consegue concluir isso por causa de um erro ali na etapa de checkout e tudo. Então, assim, a empresa já gastou muito dinheiro com isso. E você pensar que 30% das vendas delas estão sendo perdidas, se você tem uma solução eficiente tanto de aprovação, como a gente tem, quanto de recuperação dessas vendas que são perdidas, quando é algum erro de dado, que é de digitação, assim, você está falando de injetar ali por 30% a mais no PIB de um país, né? Porque todo mundo hoje em dia praticamente processa no cartão. É um negócio brutal. Que interessante. E eu gosto de fazer uma pergunta em relação à estrutura da Baixa. Por quê? Aqui a gente está, certamente quem está nos ouvindo agora, esse conteúdo deve estar na primeira semana de
de dezembro. Então vai ter gente falando, pô, cara, mas que animal esse negócio, é legal, tal. Então você vai seguir, tá? É Bart Pagamentos no Instagram, vai seguir também no LinkedIn. Mas vamos lá, se a pessoa quiser fazer a carreira, por exemplo, dentro da Bart, e tem outros players, né, que são desse setor. Eu vou até fazer uma provocação para vocês. A gente não vai trazer aqui, não é a pauta da nossa conversa, mas joga no chat GPT que me explique o mercado de pagamento. Pra você entender o que é gateway, o que é adquirente, subadquirente. Acho que é bem legal, porque tem pessoas que têm até uma confusão sobre o papel de cada agente, né? Então, às vezes, você está dentro de um banco, é importante se entender o papel da Bart e o papel do que o teu banco entrega para o cliente. Então, existe uma cadeia muito maior, né? Do que simplesmente... Por trás da maquininha tem muita coisa. Por trás do checkout no site tem muita coisa, né? Sim. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Eu já fiz esse teste no ChatGPT e no Gemini e ele traz informação muito precisa, muito completa, trazendo ali para você que é um iniciante, o contexto de cada agente desse setor. Em relação à carreira, vocês têm ali o time de tecnologia muito forte, né? Vocês têm uma área de marketing muito boa, capitaneada por você. E vocês têm... existem gerentes de relacionamento com o mercado? Como que é a área comercial? Como que vocês prospectam? Quem vende a Bart para o mercado tem que nomenclatura e qual que é o perfil desse profissional? Sim, eu acho que a área comercial na Bart ali é uma das mais fortes e competitivas. E a gente foi entendendo que a pessoa que cria relacionamento, né, com esse C-level de uma grande empresa, que é geralmente o decisor da Bart dentro das empresas, ela precisa já ter tido relação com pessoas desse perfil anteriormente. Então, a gente pega muito ali pessoas que estão em escritórios de investimento, a gente pegou muita gente que trabalhava com VC, né? Então tinha que lidar ali com o founder de startup, porque tem tanta coisa de você não se intimidar quando você está na mesma mesa que um CFO, assim, de uma grande empresa, como tem também a questão de que a gente quer que esse vendedor, essa pessoa da área comercial, ela tenha a cabeça de negócio, né? Tem essa cabeça estratégica. Para o cara estar falando ali do DRE dele, ele conseguir entender ali muito linha legal, por linha, né? Legal. Então, assim, não é o vendedor tradicional, não é o closer, né? A gente, inclusive, não tem essa diferenciação de farmer, closer, SDR, cara, dentro que legal da isso empresa. Daí. Os vendedores fazem todo o processo de ponta a ponta, desde identificar a empresa e quando a empresa está integrando na Bart, essa pessoa ela conhece de tecnologia o suficiente para auxiliar o time de tecnologia ali na integração. Então, assim, pega o processo assim de ponta a ponta. Né? Que interessante. Eu deixei essa pergunta, e essa pergunta aqui, com toda certeza, vai virar um corte e vai para nosso Instagram, porque é legal. Tem muitas pessoas que elas querem fazer carreira na indústria financeira e a gente estimula muito as pessoas a não pensarem somente como bancário, né? Pô, você pode fazer a tua carreira num Safra, num ABC Brasil, num BTG, que são excelentes players, mas você pode fazer carreira também numa empresa de pagamentos e vai ser feliz. Com toda certeza você vai ter muito espaço para crescimento. Cara, que show de conteúdo que você trouxe aqui, cara, até aqui. Eu falo que tem algumas conversas, são conversas tão deliciosas, e essa está sendo uma das que eu ficaria tranquilamente aqui até de noite, porque é bacana você acompanhar quem está construindo uma revolução no setor. E você é um desses caras, assim, muito bacana mesmo. Para a gente caminhar aqui para a reta final, Vitão, eu quero te fazer um bate-bola assim bem rápido. Então, primeiro de tudo, né? Onde que o Victor hoje, com essa cabeça de... Você está com quantos anos agora, Victor? 31. 31, mas com a experiência de alguém de 50, né? Porque você já passou coisas que muita gente com 50 não viveu. Então, onde que você se projeta daqui a 5 anos, cara? Isso aqui é muito tempo para a gente falar, ainda mais no mundo atual, mas você se projeta dentro da estrutura de marketing, você pensa, de repente, já pensou em ir para uma área negocial? Qual seria o teu sonho realizado em ver, onde ver a Bart hoje te deixaria realizado? Cara, é uma pergunta existencial, né? Assim, mas... Para mim, o que sempre me motivou foi ter alguma coisa difícil para fazer, assim, um desafio. Eu gosto de usar a criatividade, estar com a cabeça funcionando e trabalhar na Bart, na área de marketing, para mim foi um desafio. Eu nunca
construir uma carreira como marqueteiro, como uma pessoa de marketing. Foi algo, assim, eu comecei como um coringa e fui fazendo coisas e fui me achando nessa área. E, para mim, o que a Bart está fazendo, ela é mais do que uma revolução ali nos meios de pagamento. Eu acho que é uma revolução no mundo corporativo mesmo, de olhar as coisas de uma maneira diferente, sem ter aquela inércia, né? Sem ser movido ali pelos padrões tradicionais do mercado, de ser muito questionador. Então, a gente posta bastante ali no LinkedIn, por exemplo, sobre home office, né? E as pessoas sempre engajam bastante. Então, assim, pensar que existe uma forma diferente de fazer as coisas. E se esse impacto não ficar limitado à estrutura organizacional da Bart, mas inspirar outras empresas, e a gente vê que muitas empresas olham ali o nosso material de cultura, né, no nosso site e dizem que se inspiram nele, para mim, assim, isso seria o melhor dos mundos, né? E falando de uma perspectiva mais pessoal, o que tem me animado bastante hoje em dia é entender como que uma ideia nasce e se fortalece e se espalha no mundo. Porque eu acho que tem um padrão assim de pessoas que elas entendem como que é essa estrutura assim de viralização e tudo mais, e elas usam isso para o mal, né? Para tirar dinheiro das pessoas, para explorar o vício das pessoas, para explorar o pior lado da natureza humana. E eu tenho muito interesse de masterizar como que é esse processo, mas ele sendo feito para uma coisa boa. Então, assim, causar uma mudança positiva no mundo corporativo. E eu entendo que a Bart é o meio pelo qual eu vou conseguir fazer isso, né? Legal demais, cara, que bacana. E a Bart, você imagina que a Bart em 5, é difícil falar anos, né? Mas assim, num futuro não tão longo, distante do que nós temos hoje, a Bart, ela deve certamente estar sendo figurando aí, como já figura hoje em algum nível, nesse topo dos grandes players de pagamentos, correto? Né? Ali, qual que são as ambições corporativas? Assim, você falou, pô, a gente quer provocar o mercado, né? Uhum. Mas o Brasil é um país assim, muito, muito específico. O Brasil é um país com dimensões continentais, tudo. Como que vocês conseguem vislumbrar um crescimento a partir do que vocês têm hoje? Então, Ronaldo, que bom que está sendo gravado, né? Mas você falou assim, vocês querem estar ali entre os grandes players de pagamento, e eu acho que essa é uma ambição pequena para a Bart. Porque se você olha assim, o tamanho que esse mercado de corporate banking tem, né? E quão mal essas empresas são atendidas hoje em dia, o potencial de crescimento, ele ultrapassa ali a casa dos bilhões. Uhum. Então, você pode esperar ver a Bart ali como uma das maiores empresas do Brasil, no top 10. E essa é a nossa ambição, e a gente é muito ambicioso, e tá gravado, né? Daqui a 5 anos, vamos ver se você vai me falar, tipo, olha só, você falou lá. 5 anos, não, vou falar menos, pô, né? Eu tenho certeza que quem tava... Eu não tive ele privilégio, mas se eu estivesse conversando, por exemplo, com aquele Junqueira do Nubank há 5 anos, tenho certeza que se ela falasse, pô, a gente vai estar faturando mais que banco X, Y, Z, chamariam de maluca, né? Então, 5 anos é muito tempo, mas com toda certeza vocês estão ali estruturados de uma maneira muito inteligente, cara, muito bacana. O simples fato de vocês terem essa paixão por fazer diferente já me dá certeza que vocês vão chegar muito longe, porque é um mercado que ele precisa muito de novos, de uma oxigenação nas ideias. Vocês estão mega dispostos a fazer isso. Parabéns. E eu tenho certeza, só quando o Vitão tiver no top 10, top 5 no mercado, eu quero ter esse mesmo acesso para poder te entrevistar aqui, tá? Com certeza. Não vai sumir não, tá? Que bacana. Cara, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, parabéns pela tua história, parabenizar também toda a estrutura da Bart, enfim, Joana, obrigado também, Joana, por estar nos acompanhando aqui. Foi muito bacana, aprendi muita coisa, com toda certeza quem está nos acompanhando aí vai sair com algumas lições aqui dessa nossa conversa, e parabenizar porque realmente vocês estão empreendendo, né, num setor que é um setor que
Ele é um pouco hostil para quem é iniciante, né? É um mercado com muita oportunidade, mas sempre que você tem um novo player que começa a se destacar, você tem ali uma competição muito forte com players muito endinheirados e com muito mercado, muito renome, muita reputação. Então, é um mercado que eu conheço bastidores e eu sei que vocês fazem um negócio heróico. Parabéns. Parabéns. Leva a todo o time também. Em nome da FBNF, eu me banco nossa admiração. Eu desejo de muito sucesso, porque com toda certeza o que vocês estão construindo é só o começo mesmo. Parabéns, então. Obrigado, Ronaldo. Tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. Adorei a conversa. E você que está nos acompanhando, sigam também, tá? O Victor no LinkedIn. Vou deixar aqui na descrição o link, tanto da Bart quanto do Victor também. E aproveitando que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse conteúdo com 1, 2, 3, 10 pessoas que vocês querem ver bem informadas, provocadas, para fazer em 26 uma carreira diferente, como a que o Victor tem construído lá na Bart. Estamos juntos, muito obrigado, valeu!